Olá, alunos do sétimo ano A e B. Estamos aqui de novo para uma aula de revisão da aula de Centro de Mídias e hoje nós vamos tratar sobre o tema os diferentes impactos da conquista europeia na América. O foco principal dessa aula é nós definirmos como é que se caracterizou a colonização da América. Quando nós falamos de América, falamos de América Latina, né? E, recapitulando de novo, todas as colonizações foram feitas pelos espanhóis, com exceção do Brasil, novamente falando, que foi os portugueses. E o foco principal foi saber quem eram os protagonistas nessa revolução, nessa colonização. E aí temos aqui dois grandes personagens, o Hernán Cortés, que conquistou lá o México, né, o sul do México principalmente, né, e ele também levou à dizimação, à eliminação dos astecas, né, e o Francisco Pizarro, que principalmente colonizou o Peru, ok? Então a conquista do México se deu em 1519, mais precisamente aí no século XVI. A conquista do México foi feita desde Santiago de Cuba, como chamava, até Tecnotilã, que era a cidade sagrada dos astecas. Inclusive lá havia uma grande pirâmide onde eles cultuavam seus deuses e havia inclusive sacrifícios aos deuses. E o Império Inca foi dizimado pelo Francisco Pizarro, também no século XVI, que foi a guerra entre Atahualpas. Quem eram Atahualpas? Indígenas. Se você parar para pensar, você vai ver que os espanhóis eram em menor número do que os indígenas, só que o Francisco Pizarro se aproveitou de uma situação. Como havia ali uma guerra entre os indígenas por território, por poder, ele aproveitou de uma dessas tribos para se arregimentar, para se juntar a ele, para derrotar o Império Azteca, Inca, ok? Então, como é que se deu essa dizimação desses indígenas na América? Principalmente foi por o trabalho forçado, que quando os espanhóis verificam que nessa América Latina havia bastante ouro e principalmente prata, né, na cidade de Potosí, no Peru, eles aproveitam para escravizar os indígenas e fazer eles trabalharem em trabalhos forçados. Ok? A grande mortandade, além dos indígenas trabalharem forçosamente nas minas de metais preciosos e a agricultura, também se deu pela mortandade. Porque imagine você, quando os europeus, mais especificamente os espanhóis, vêm para a América, eles trazem com eles muitas das doenças que para os indígenas eram desconhecidas. Doenças essas que eles não tinham imunidade. Então, muitos morreram de gripe e muitos também morreram de tuberculose. E depois ele especificamente falou sobre já um imprevisto que aconteceu na América Portuguesa, no caso aqui o Brasil, o confronto da Confederação dos Cariris, né? Principalmente se deu no Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, de 1683 a 1713. Foi uma guerra entre a coroa portuguesa e os indígenas. Indígenas esses que lutaram para que não houvesse invasão do território pelos portugueses, eles defenderam suas terras e seus bens. Ok? Índios esses que eram distribuídos em várias tribos, como as tribos dos Anassés, Jaguaribaras, Acarus,
Canindés, Genipapos, Tremembés e Baiacus. Ok? E, finalmente, eles falaram de uma atividade complementar de uma rainha muito conhecida na África, chamada Djinga e Mambandê, tá? Que lutam também, como os indígenas, pela liberdade dos trabalhos escravos. Então, sinteticamente falando, foram esses os tópicos que foram usados na aula de vocês do Centro de Mídia. O que de tudo isso nós podemos reunir? Vocês não podem esquecer que os grandes protagonistas, os mais famosos colonizadores da América Latina, foram o Hernán Cortés, no México, e o Francisco Pizarro, no Peru. Ok? São esses dois grandes personagens espanhóis que vão vir para cá para tomar posse desses territórios onde havia muita riqueza, principalmente ouro e prata. A Confederação dos Cariris, que se deu no Brasil, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e no Ceará, onde os indígenas vão se reunir em várias tribos e vão lutar pelas suas terras e suas riquezas. Ok? Sinteticamente é isso. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis. Até a próxima. Um abraço.